bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer a coordenação do curso, o CVS e a DVST, por estar aqui com vocês. Estou muito feliz em ver que o curso continua dando prosseguimento depois de tanto tempo, né? Quando a gente implementou esse curso lá no Ministério da Saúde, em 2005, com a Fiocruz, né? Já fizemos em vários lugares do país. E estamos aí para discutir um pouco de saúde do trabalhador. Vocês vão mergulhar num mundo aqui, de uma área que realmente está imbricada com esse tema que nós vamos dar uma pincelada hoje. O tema é extremamente amplo, né? Falar de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e saúde, dá para ficar a vida inteira falando disso, né? Então, a gente vai dar uma contextualizada, tá? No que é, né, no que foi ou o que vem sendo, né, as conquistas na área de saúde e trabalho no Brasil, em termos sociais, né, fazer um paralelo com o desenvolvimento econômico do país, com as relações de trabalho, para a gente chegar nos dias de hoje, né, nos desafios que nós temos atualmente com a saúde pública e a saúde do trabalhador, as doenças, os agravos da saúde relacionados ao trabalho, né, as relações de trabalho e os processos produtivos que geram impacto à saúde. Vocês vão ver ao longo do curso que esse tema que nós vamos abordar agora, né, nas próximas 2h30, mais ou menos, vai estar relacionado com tudo que vocês vão desenvolver ao longo do curso. Então, sejam bem-vindos aí ao mundo da saúde do trabalhador, tá? Que é uma área muito ampla. Tá? Por isso que esse tema de hoje é bastante imbricado, né, com tudo que vocês vão ver ao longo desse curso. Tá? Então, eu quero, mais uma vez, também parabenizar vocês por estarem aqui discutindo essa área. Então, o que vocês estão enxergando nessa imagem aqui, gente? Alguém sabe de onde que é essa foto? Ó, vou dar uma dica. Essa foto é de 1888, uma foto original da época. E essa daqui é a primeira regente mulher do Brasil, a Princesa Isabel. Isso é uma foto da abolição da escravatura, em 1888. Então, a nossa história, que a gente vai contextualizar hoje, aqui no nosso debate, na nossa conversa, começa, tá, com uma transformação importante que o Brasil teve no final do século XIX, né, finalzinho dos anos 1800, em que o Brasil deixa de ter um regime político monárquico, passa a ser uma república, né, e as relações de trabalho no país definitivamente deixam de ser escravagistas. Tá? Então, o país passa a ter, definitivamente, na sua totalidade, uma mão de obra assalariada. Tá? E é a partir daí que a gente começa a fazer uma contextualização do que vem a ser o desenvolvimento, né, social, fazendo um paralelo com o desenvolvimento político, que é a intenção, né, da nossa área, do desenvolvimento econômico que o país teve, que é a intenção da nossa aula hoje, fazer o debate aqui. Qual é a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado, gente? É a mesma coisa? Qual é a principal diferença? Espera aí. O pagamento sobre o seu gasto enérgico, a sua força de trabalho. A gente começa a receber algum pagamento, nem sempre por dinheiro, o dinheiro e área, mas temos um pagamento sobre o gasto de energia na força de trabalho. Então, a Yara está falando que a principal diferença é que existe o pagamento pela força de trabalho. O trabalhador ele tem direito de ir e vir. Ele pode sair do trabalho, mudar de emprego, e o trabalhador em situação de escravo ele não tem opção. Ele não tem como sair de onde ele está. Você é? Então, a Eni está falando que o trabalhador adquire o direito de ir e vir, tá? Coisa que no trabalho escravo ele não tem esse direito, ele está restrito, né, ao seu ambiente de trabalho. Então,
a principal diferença é que o trabalhador assalariado ele passa a ter o direito a vender a sua força de trabalho, né? Na condição de escravo, a sua força de trabalho não pertence a ele. Ela é expropriada, ela foi expropriada por outra pessoa. Tá? Então, a força de trabalho de um trabalhador escravizado não pertence a ele. De alguma forma, né, ela foi expropriada por vários motivos, processos que não cabe aqui agora a gente difundir, mas, né, a partir da abolição da escravatura, todos os trabalhadores brasileiros passam a ter o direito de vender a sua força de trabalho. Tá? De forma igual, igualitária? Não. Não. Tá? Isso, até hoje, existem diferenças, né, nas condições e no acesso à sua venda à força de trabalho. Mas o trabalhador, no mercado de trabalho, ele começa a oferecer a sua força de trabalho em troca de um valor de troca, em troca principalmente de salário, mas não só de salário. Então, com a abolição da escravatura no Brasil, tá, é uma mudança importante, é um marco importante do nosso país. Dá para perceber pela foto que havia apelo popular para isso, né? Diferentemente da proclamação da República. Tá? Então, dá para perceber, né, a foto por si diz, né, o anseio popular, né, que tinha, né, o país pelo direito de vender a sua força de trabalho, vamos dizer assim, ou pela abolição da escravatura. Né? Coisa que aí o direito ao ir e vir, né, o direito a você negociar suas condições de trabalho passa a fazer parte das relações de trabalho, coisa que não existia até então. Tá? As condições de trabalho eram impostas pelo proprietário da mão de obra, que não era o trabalhador, pelo proprietário da força de trabalho, que não era o trabalhador. Então, o trabalhador passa a ser proprietário, vamos dizer, passa a ser dono da sua força de trabalho e poder vender a sua força de trabalho no mercado de trabalho, que ora está favorável, ora está desfavorável, ora está ausente. E nem sempre as condições de acesso e venda dessa força de trabalho são iguais. Ou no Brasil, dificilmente, né, existem condições de igualdade. Então, aqui que começa, né, a nossa conversa, a nossa contextualização do desenvolvimento social, né, e econômico. A gente vai fazer um paralelo para a gente chegar no que tem, o que é a saúde do trabalhador hoje no nosso país. Aqui a gente vê que, no começo do século passado, começo do século XX, o Brasil começa a ter, a economia brasileira começa a crescer. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo na primeira metade do século XX. Tá? Então, há 100 anos atrás, o Brasil era algo parecido do que a China é hoje. O Brasil crescia muito e havia necessidade de mão de obra no país. Tá? O país volta a importar mão de obra, né? Volta a ir atrás, a buscar em outros países mão de obra, não mais na África, e passa a importar mão de obra da Europa. Tá? Por que o Brasil, até o século XIX, importava mão de obra da África, na condição que a gente conhece, né, até o começo do século XIX, até ter a quebra, né, do comércio? E no século XX, final do século XIX, começo do século XX, o Brasil começa a importar mão de obra de outros países, da Europa, do Oriente Médio, do Extremo Oriente. Por que essa mudança? Então, como é que se chama? A Yara coloca que é devido às más condições de trabalho na Europa. Sim, essa é uma questão. Né? Então, os governos de países europeus e de outros países financiam, devido ao caos social que viviam esses países nessa época, financiam a emigração, pagam a passagem para o pessoal vir para a América, principalmente. Né? Os países que mais receberam imigrantes nesse período foram Estados Unidos, Argentina e Brasil. Tá? O Brasil recebeu milhões de imigrantes.
Então, havia um incentivo para que esses trabalhadores, nesses países de origem, fossem enviados, né, ou fossem emigrados, né, para outros países, principalmente da América. Esse é um motivo. Tá? Política de embranquecimento da população brasileira. Né? Mas por que a política de embranquecimento veio só no começo do século XX e até a metade do século XIX, até o começo do século XIX, a gente importava mão de obra escravizada da África? Era uma política de enegrecimento? Não. Gente, só mudou, tá? Porque até o começo do século XIX, o Brasil ainda mantinha, né, a importação de trabalhadores da África, né, que vieram para o Brasil. Tá? No final do século XIX, isso não compensava mais. Economicamente era inviável. Primeiro, porque a África já não tinha mais essa mão de obra. Tá? Até hoje existem países africanos que a poligamia é permitida. Já não tinham homens mais na África. De tanto que foi explorado o país, de tanto que os países africanos sofreram com esse processo da abolição. Segundo, começou a ficar muito mais caro trazer um trabalhador da África, tá? Mesmo porque não era mais interesse trazer nessas condições, do que trazer um trabalhador de outros países que estavam incentivando e pagando a passagem para o cara vir. Estava pagando para o cara sair de lá, porque tinham problemas sociais. Então, a questão é que ficou muito mais barato trazer desses países. Tá? Trazer trabalhadores que vinham, né, de países que tinham conflitos sociais e cujos próprios países estavam incentivando a saída desses trabalhadores. Tá? Então, a questão era puramente econômica. Tá? Pode ter certeza, se saísse mais barato continuar trazendo gente de outros países, iam continuar. É uma questão econômica. Tá? Bom, o que acontece no começo do século XX? Tá? O país, aqui é uma fazenda de café, tá? Na região de Limeira, de 1904, essa foto. Tá? Então, o país precisa de gente para trabalhar na lavoura, mas não só na lavoura. O país está se capitalizando, está criando, né, um mercado de trabalho agora com a abolição da escravatura. Né, o trabalhador começa a ter capacidade de consumo de forma extremamente desigual, mas começa a consumir. Tá? Então, a economia interna do país começa a crescer. O país continua sendo um país exportador de matéria-primas ou commodities, né, como o café, por exemplo, mas o país começa a se industrializar. Né? Então, aqui a chegada de trabalhadores de outros países. Né? Aqui, um exemplo, aqui, o trabalhador imigrante que chega no Porto de Santos, 1907, essa foto. Tá? Aqui, trabalhadores japoneses, né, do Extremo Oriente, que chegavam. Né? Isso aqui dá para se perceber que trabalho infantil era regra, não era exceção nessa época. Está aqui. Né? Esse pessoal todo, a princípio, vai trabalhar nas fazendas, mas ficam muito pouco tempo nas fazendas e acabam indo trabalhar na indústria, no comércio, nos centros urbanos. Tá? Então, parte do país, eu estou falando aqui do estado de São Paulo, começa a se industrializar, tem um mercado interno, né, começa a ter vida urbana. O que acontece com essa população quando desembarca no Porto de Santos, logo ao desembarcar no Porto de Santos? Veja bem, o país já tinha, né, uma mão de obra ou uma massa de trabalhadores que eram aqueles que saíram da condição de escravidão, que era perfeitamente adaptado ao país, né, já estava aqui há séculos, né, que já conheciam as condições de lavoura do país, claro que eram muito mais qualificados, claro que para trabalhar numa fazenda brasileira, né, um trabalhador que já estava aqui no Brasil há muitos séculos é muito mais qualificado do que um camarada que vem da Itália ou que vem da Espanha, né, que nunca tinha visto um pé de café na vida dele ou nunca tinha visto um pé de cana, sem dúvida. Tá? Então, esse pessoal começa a ser importado, e o país precisava de mão de obra, começa a ter dois problemas. Primeiro,
não está adaptado às condições de relações de trabalho do Brasil, que ainda eram escravagistas. A cabeça do empresário brasileiro era escravagista. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles pisavam aqui, eles morriam. Morriam de febre amarela, tuberculose, peste bubônica, né? Morriam, gripe, né? Doenças que, para o trabalhador que já era brasileiro, né? Aquele trabalhador afrodescendente que já era muito mais adaptado, esses daqui não. Então, não havia condições de fixar essa mão de obra quando chegava no país, se não houvesse investimento em saúde pública. Então, a necessidade, tá, de importação de mão de obra, de continuar o país a importar mão de obra, agora não mais da África, também de outros países, tá, levou, para se manter a produção do país, a necessidade do Estado, agora o Estado, tá, a mão de obra, antes, a saúde do trabalhador, na época do período escravagista, de quem era a responsabilidade? Do Estado? De quem era a responsabilidade? Do dono, do senhor de engenho, lá, do proprietário. Ele que tinha que zelar pela saúde dos seus trabalhadores escravizados. Ele que zelava. E como é que era a saúde desse trabalhador? Boa, ruim? Do escravizado? Nenhuma? Será que eles não tinham que ter saúde para produzir? Como é que era o exame adicional de um trabalhador escravizado? Muito mais rigoroso do que hoje, pode ter certeza. Muito mais rigoroso. Então, já havia a questão das, né, de seletividade, discriminação na contratação, não é contratação, na compra, né? A manutenção da alimentação desse trabalhador tinha que ser o suficiente para ele ter caloria e ter força para produzir, então tinha que ter uma alimentação. Só que era o suficiente para a vida laboral dele, para a vida produtiva dele. Quando acabava a vida produtiva desse trabalhador, a expectativa de vida era muito baixa desse trabalhador, salvo exceções. Tá? Então, a saúde do trabalhador até a abolição da escravatura não era responsabilidade do Estado. Era ou do próprio trabalhador, se ele fosse um trabalhador alforriado, ou do proprietário da força de trabalho, que era o senhor lá, né, que tinha que cuidar. Que cuidava até quando lhe interessava. Tá? Quando tem a abolição da escravatura, né, e o país começa a ter uma mão de obra que começa a vender a sua força de trabalho, o proprietário já não se vê mais responsabilidade. Fala, isso não é mais problema meu, eu pago o salário e ele que cuide da sua saúde. Então, deixa de ser um problema do proprietário. O Estado começa a ter que assumir as questões de saúde. E o país, para poder receber essa mão de obra que vinha sendo importada, tá, os trabalhadores já brasileiros, que eram os afrodescendentes, já eram adaptados, já tinham uma condição física muito melhor do que aqueles que estavam entrando e morriam aqui. Tá? Para você poder manter, né, a produção, o país começa a investir maciçamente em saúde pública, em saúde coletiva. Então, no começo do século XX, o Estado brasileiro começa a investir muito em saúde pública. Então, aí começa a se produzir vacinas, né, soros, né, para animais peçonhentos. É criado o Instituto Manguinhos, né, hoje Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, 1901, o Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Não foi à toa que, né, que, de repente, o Estado brasileiro, que nunca tinha pensado, começa a investir maciçamente, né, em ações coletivas, ações de saúde pública. E o Brasil cria tecnologia para isso, né, principalmente a partir de investimento em biotecnologia. Começa a desenvolver soros, vacinas, e começa a criar condições, né, de manter essa mão de obra agora importada, né, essa que vinha agora importada de outros países, não mais
da África e vinda aí de outros países da Europa e do Oriente. Tá? Então, o Estado brasileiro cria condições de saúde que fixa, e isso dá certo. Né? O Brasil teve um desenvolvimento em biotecnologia imenso, né, na primeira metade do século XX. Nós tivemos um cientista brasileiro que foi indicado ao Prêmio Nobel da Medicina, não ganhou, né, por motivos, acredito eu, também políticos, que era brasileiro. Imagina, um cara lá da América do Sul. Quem que era o cara que foi indicado ao Prêmio Nobel da Medicina? Hein? Na década final da década de 30. Carlos Chagas. Carlos Chagas, né, que descreveu todo o ciclo do Trypanosoma cruzi. Tá? Então, nós tivemos até cientistas brasileiros que foram indicados a Prêmio Nobel de Medicina. Tamanho foi o investimento do Estado brasileiro em biotecnologia nessa época. E havia um motivo para isso. Tá? O país precisava ter uma mão de obra produtiva que estava se urbanizando e industrializando. Então, aqui é São Paulo no começo do século XX. Tá? Começa a ter indústria, começa a se urbanizar. Essa população, tá, que veio de países europeus e de países asiáticos, não fica fixada no campo por muito tempo, tá? A não ser nas regiões que tiveram reforma agrária e distribuição de terra, né, parte do sudeste e do sul do país. Essa população rapidamente vai para as cidades. Tá? Por que essa população não fica no campo? E quem lê as cartas dos imigrantes, que os imigrantes escreviam para suas famílias dos seus países de origem, entende isso. Por causa das relações de trabalho no Brasil, que eram extremamente cruéis. O Brasil vinha de uma história de mais de 300 anos de escravidão. Então, as pessoas que já tinham uma tradição de vender a sua força de trabalho no mercado simplesmente não aceitaram a condição de trabalhar no latifúndio ou nas grandes fazendas. Elas foram rapidamente para a cidade. E aqueles que tiveram acesso à terra, onde teve distribuição de terra, parte do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, esses sim se fixaram na terra. Mas isso foi exceção. A maior parte, aqui no estado de São Paulo, né, acabou se urbanizando, trabalhando no comércio, né, e nas indústrias. Tá? Então, começa a formar no nosso país, ou se forma definitivamente, aqui é o começo do século passado, já é uma cena de São Paulo, aqui no começo do século passado, já se industrializando. Então, no começo do século XX, no Brasil, forma o que hoje é a classe trabalhadora brasileira, o que são os trabalhadores do nosso país, né, que junta, né, mais de 300 anos de luta pela abolição da escravatura. Então, trabalhadores que já vinham, né, com uma tradição de luta secular no nosso país, né, que conquistam isso, né, depois de 300 anos de luta no final do século XIX, junta com essa massa de trabalhadores que vem de países europeus e asiáticos, que já tinham tradição de luta com o trabalho assalariado. E forma uma massa de trabalhadores, né, extremamente forte. Forte não só do ponto de vista físico, tá? O trabalhador brasileiro, aquele afrodescendente, já estava plenamente adaptado, né, às condições do Brasil, né, mas também do ponto de vista de luta, de reivindicatória por melhores condições, por conquistas sociais. Tá? Junta a tradição sindical do trabalhador imigrante do final do século passado com a luta dos trabalhadores escravizados de mais de 300 anos que o país já tinha, né, como tradição. Tá? Forma o que hoje, né, são os trabalhadores do país. E, no começo do século XX, isso aqui é uma pintura da Tarsila do Amaral, né, que mostra, né, como é que estava se formando os trabalhadores nesse período. Esses trabalhadores se organizam, tá? E começam, a partir do seu poder de negociar a sua força de trabalho, começam a lutar por direitos, não só por salários, mas também
por condições sociais de trabalho decente. Então, as primeiras 3 décadas do século XX, no Brasil, foram marcadas por conquistas que, na Europa, os trabalhadores demoraram mais de 100 anos para conquistar. O Brasil, em 3 décadas, graças à força de luta desses trabalhadores, né, dessa forma com que se organizou os trabalhadores no Brasil, em 30 anos, aí, em 3 décadas, conseguiram avançar em termos de direitos sociais muito mais rápido do que os próprios países europeus. Tamanha a força de luta desse pessoal que estava aqui. Isso não foi fácil. Tá? Não foi fácil. O país vinha de transição escravocrata. A gente ainda tem heranças da escravatura no Brasil até hoje. Tá? Então, esse pessoal teve que ir à luta, mas esse pessoal era forte. Tá? Somaram-se culturas diferentes, né, e tradições de lutas bastante fortes, que aqui no Brasil conquistaram. Houveram conquistas bastante importantes. Aqui eu estou dando um exemplo. Né? Essas décadas foram marcadas por movimentos de trabalhadores, por reivindicações de melhores condições de trabalho, não só de salário. Essa aqui é uma foto da greve geral de 1917. Aquele trabalhador que tinha ido para a fazenda não aceitou as condições de trabalho que lhe eram oferecidas e acabaram vindo para a cidade e se urbanizaram, começaram a reivindicar condições de luta. Essa greve, que o ano passado completou 100 anos, é só um exemplo de centenas de greves que tiveram no país inteiro, principalmente Sul e Sudeste, nesse período. Tá? Essa greve foi marcante, porque foi uma greve importante. Né? Ela começou na cidade de São Paulo. Alguém reconhece que região que é isso aqui? Que parte de São Paulo que é isso aqui? Alguém se lembra dessa época? Largo da Concórdia. Largo da Concórdia, que era a zona industrial de São Paulo no começo do século XX, lá na Zona Leste. Tá? Nessa época, essa região da cidade tinha muitos trabalhadores estrangeiros, tem muito estrangeiro aqui, que entraram em greve. Começaram a aplicar o que eles sabiam fazer, greve. Greve. Né? O anarcossindicalismo, que juntou com uma luta que os brasileiros, os trabalhadores brasileiros já tinham de 300 anos de briga. Essa greve, só na cidade de São Paulo, paralisou mais de 100 mil trabalhadores, eu estou falando de 100 anos atrás. São Paulo tinha pouco mais de 500 mil habitantes, 100 mil pararam na cidade de São Paulo. Essa greve se estendeu para o interior de São Paulo inteiro. Tá? Atingiu Campinas, atingiu Jundiaí, atingiu Ribeirão Preto, inclusive áreas rurais, não só áreas industriais. Essa greve chegou no Rio de Janeiro, chegou no Paraná, chegou no Rio Grande do Sul, chegou até Caxias do Sul, essa greve geral de 1917. Pra vocês terem uma ideia da força de organização que tinham os trabalhadores brasileiros nessa época. Tá? O que foi juntar tradições diferentes de luta. Tá? E a necessidade de conquista de direitos sociais que não tinham nenhum no Brasil. Né? Então, a economia do Brasil bombando, o país se industrializando. Né? O país continuava vendendo, né, commodities, né, ou matéria-primas, material bruto para a Europa, né, produtos agrícolas, minérios. Né? O Brasil continuava sendo exportador, mas agora tinha um mercado interno e tinha trabalhadores urbanos lutando por condições de trabalho. O que acontece? Como é que eram reprimidas as greves nessa época? Olha aqui. Isso aqui é a cidade de São Paulo, tá? 1917. O que vocês estão vendo aqui, ó? Nessa foto aqui, ó? Essa aqui. Uma mulher liderando uma assembleia em praça pública, tá? No centro de São Paulo. A mulher, começo do século XX, ela deixa de estar exclusivamente voltada ao trabalho reprodutivo
e começa a ser inserida no trabalho produtivo, no chamado trabalho produtivo. Então, aqui que começa a luta pelos direitos do trabalho das mulheres. Foram aqui. E muitas mulheres se envolveram nisso. Tá? Então, essas greves não eram só por salários, eram por regulamentação do trabalho da mulher, por jornada, né, pela extinção do trabalho infantil, regulamentação de idade. Então, as jornadas eram extensas, não tinha lei, não tinha regra. Então, as pessoas trabalhavam 12, 15 horas por dia. Trabalhavam desde os 6, 7 anos de idade, já estavam lá. A mulher não podia cuidar do seu filho, tinha que levar o seu filho para o trabalho. Tá? Então, as greves desse período não foram exclusivamente por salário, tá? Foram principalmente por condições de trabalho. Jornada, trabalho infantil, trabalho da mulher. Tá? Então, os trabalhadores se juntam, tá? Se organizam, tá? Juntando tradições de luta, e começam a ter conquistas. A repressão, nessa época, não havia lei. Tá? O trabalhador grevista era considerado né, bandido. A repressão era bala de chumbo. Era legal a polícia matar, não era ilegal a polícia matar um trabalhador grevista. E se matava. Né? Se punha no canto e matava. Tá? Você vai no Cemitério da Saudade, em Campinas, tem vários túmulos, né, de pessoas que foram fuziladas na greve de 17. Você vai no Cemitério do Araçá, aqui em frente à Faculdade de Medicina da USP, você vai lá, você vai encontrar túmulos, eles têm lá a homenagem de pessoas que foram assassinadas nesse período de greve. Tá? Eu estou falando de uma greve, tiveram centenas de greves no Brasil nesse período. Centenas. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Tá? Houve um período no começo do século XX em que o país começa a ter mais autonomia como nação, porque ele começa a ter um mercado próprio, começa a ter o seu mercado, o seu próprio mercado doméstico, a partir da abolição da escravatura. O trabalhador começa a ter poder de compra, né, de forma extremamente desigual, mas começa a ter um mercado interno. Então, o país começa a ter mais soberania sobre a sua economia, não depende só da exportação de matéria-prima, né, e de produtos primários. Os trabalhadores começam a conquistar direitos, principalmente os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais, nessa época, os trabalhadores das grandes fazendas, ainda viviam, e como ainda hoje em algumas regiões do país, em condições análogas à escravidão. Tá? Então, o trabalhador urbano, principalmente, começa a ter conquistas. Tá? E começa a adquirir, institucionalizar direitos. Então, em 30 anos, né, nós chegamos em 1930, né, já com uma série de direitos trabalhistas e previdenciários conquistados no nosso país, principalmente para o trabalhador urbano. Então, o que é decretado em 1919? Não é à toa. Tá? Uma das primeiras conquistas desses trabalhadores é o seguro de acidentes de trabalho. Por que será que uma das primeiras conquistas, né, desses movimentos que tiveram, movimentos extremamente intensos, o Brasil era um barril de pólvora, tá? Mais do que é hoje, no começo do século XX. Tá? Por que a lei de acidente de trabalho é uma das primeiras conquistas? Opa! Hein, pessoal? Por que em 1919, né, teve um decreto legislativo? Foi um presente que o Estado brasileiro deu para os trabalhadores? A luta dos trabalhadores, porque as condições de trabalho eram muito ruins. Morria-se muita gente de acidente e doenças do trabalho. Tá? Então, uma das primeiras conquistas, né, foi o seguro acidente de trabalho. Isso é, a responsabilidade de indenização pelo trabalhador ao trabalhador acidentado passa a ser do empregador. Até então, se o trabalhador se acidentasse, problema dele. Problema dele.
Tá? 1919 é uma conquista. Não. Tá? Se o trabalhador se acidenta na produção do lucro para outra pessoa, é assim que funciona o trabalho assalariado, você vende sua força de trabalho para outra pessoa produzir e ter lucro, né? Se nessas condições o trabalhador se acidenta, a responsabilidade passa a ser do empregador, não mais do trabalhador. Isso é uma conquista importante. Tá? Então, dá para se perceber que uma das principais reivindicações dessa época era melhores condições de trabalho. Tanto é que está aqui, né, 1919, a Lei de Acidentes de Trabalho. 1923, tá, são instituídas as caixas de aposentadoria e pensões, pela Lei Eloy Chaves, 1923. Que eram as caixas de aposentadoria e pensão? Hã? Previdência. Quer dizer, o trabalhador passa a conquistar o direito de sobreviver após a sua força de trabalho ter diminuído. Então, ele passa a ter o direito a sobreviver na sua velhice. Coisa que até então não tinha. O trabalhador não tinha o direito de sobreviver após sua força de trabalho ter se exaurido ou ter diminuído. Não tinha esse direito. Né? Ele passa, por meio das caixas de aposentadoria e pensão, tá? Que elas seguem inspiradas num modelo bismarckiano de previdência, isso é, por meio de cotas, o trabalhador e o empregador contribuem para uma caixa, tá? Fazem um montante, um recurso, e você depois se aposenta. Tá? Então, esse é um sistema que começa a ser instituído no Brasil e é o marco da Previdência Social brasileira, né, com a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, porque foi o Eloy Chaves, que era ministro na época, e assinou essa lei. Alguém sabe quem foi Eloy Chaves? Olha que interessante. O Eloy Chaves, nessa época aqui, ele era o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Morreram centenas de pessoas só nessa greve, tá? Fuziladas pela polícia. Olha que interessante. Em 1923, ele assina uma lei concedendo o direito ao trabalhador a sobreviver na sua velhice. Será que o Estado começou a ceder às pressões dos trabalhadores ou não? Muito. Muito. Né? Então, o trabalhador começa a conquistar dinheiro. Não foi presente, não, isso aqui, viu, gente? A história do Brasil, tá, e das relações de trabalho do Brasil nas primeiras 3 décadas do século XX são muito pouco estudadas e muito pouco difundidas. Tá? Quando junta a luta, né, já secular do trabalhador afrodescendente brasileiro com os trabalhadores que vêm, né, do movimento anarco-sindicalista europeu, e as conquistas que a gente consegue nessa época são pouco difundidas e pouco estudadas no nosso Brasil. Tá? Muito pouco. Tá? Lá na Unicamp tem um arquivo muito importante, se chama Arquivo Edgar Allen Roth, tá? No Instituto de Filosofia lá da IFISH, né, Ciências Humanas da Unicamp, que tem um acervo bastante interessante para quem quiser estudar esse período, mas é muito pouco difundido, tá? Porque mostra conquistas de quem estava por baixo. Tá? Esses períodos da história do Brasil geralmente não são muito falados. Oi? Faz. Meu nome é Ivair. A primeira acréscimo que eu queria fazer é que, no final do século XIX, foi proclamada uma lei que proibia a importação de trabalhadores da África e do Oriente. E outro acréscimo que eu queria fazer é que, em 1930, entre essas leis que foram colocadas, teve uma lei que obrigava a contratação de trabalhadores nacionais. Essa lei foi muito importante para os negros, para nós negros, porque até então, ou seja, as empresas que eram dominadas por imigrantes, 90% era só de imigrantes. Ou seja, você não tinha trabalhadores brasileiros, e muito menos negros.
Então, só começou a ter negros trabalhando nas empresas a partir de 1930, com essa legislação. Essa é o primeiro acréscimo. Então, essa observação é fundamental, né, e importantíssima, porque mostra, né, que o acesso à venda à força de trabalho no Brasil nunca foi igualitário. O acesso sempre foi desigual, né? E continua até hoje. Continua até hoje. Talvez não nas proporções que eram no começo do século XX. Não tem elementos para comparar, tá, se é melhor ou pior. Mas, né, o acesso sempre foi desigual. Sempre foi desigual, né? Com a abolição da escravatura no Brasil, né, a diferenciação, né, e a discriminação no trabalho continuou sendo como já vinha desde que os portugueses chegaram aqui, né? Então, de fato, né, o acesso à venda da força de trabalho é desigual no Brasil, até hoje. Até hoje. Tá? Então, existe discriminação, né? Existe esse apartheid social do país. Ele foi sendo desfeito, ou vem sendo desfeito a prestações, não foi uma coisa abrupta, né, que a gente vem vivenciando, né? Aqui. Então, a gente chega na década de 30 com conquistas ao trabalhador urbano, como o Evair levantou, de forma diferenciada, não era igual para todo mundo. E não é até hoje. Não é até hoje, a gente precisa ter ciência disso. Embora tenhamos melhorado muito, né, como a gente vai ver, né, a partir da Constituição de 1988, houveram melhoras, houveram conquistas, né? E o que acontece em 1930? Em 1929, existe uma grande crise do capitalismo, né? O que acontece em 1930? Getúlio Vargas toma posse. Tá? Então, as forças políticas tradicionais do Brasil, né, que alternavam aí o poder, e era o pessoal ligado a uma oligarquia agrária e industrial, né, que se revezava São Paulo e Minas Gerais no poder político, elas caem, elas quebram com a crise de 1929. Em 1930, Getúlio Vargas toma posse. E o que faz Getúlio Vargas, pessoal? O que diferenciou o Brasil na era Vargas? Todo mundo falou CLT, né? Então, Vargas, ele pegou todas as conquistas que os trabalhadores urbanos tiveram até a década de 30 do país, todas essas conquistas, e colocou sob a tutela do Estado. Tá? Então, deixa de ser a negociação das relações de trabalho, que até então era uma questão do trabalhador e do empregador, passam a ser questões de Estado. O Estado passa a tutelar as relações de trabalho. Tanto é que uma das primeiras leis que ele cria é a lei de sindicalização. Quer dizer, o sindicato passa a ser tutelado pelo Estado. Até hoje, no Brasil, para você abrir um sindicato, o Ministério do Trabalho tem que homologar, tá? Tem que dar uma chancela. Tá? Então, ele coloca sob a tutela do Estado. Então, aquelas conquistas, aquelas relações, né, entre trabalhador e empregador, e eu estou falando do trabalhador urbano, né, passa a ser tutelada pelo Estado. E ele ganha muita força política com isso. Em 1943, ele promulga a consolidação das leis do trabalho, a CLT. E o que é a CLT? O que é a CLT? É a regulamentação do trabalho, porque até então cada um fazia de um jeito, e a partir daí tem uma lei específica dos direitos, dos deveres. Isso. Né? As conquistas que foram feitas nas 3 décadas não foram igualitárias. Tá? Era de acordo com o poder de força da categoria.
Então, se uma categoria tinha mais poder de força, né, vamos supor, os bancários nessa época, eles tinham mais direitos. Tinha um instituto melhor, tinha uma aposentadoria melhor. Se era já um comerciário, tinha menos direito, né? Se era já um trabalhador marítimo, já era outro direito. Até chegar no trabalhador rural, que não tinha direito a nada. Tá? Então, ele consolida, ele pega todas essas conquistas e coloca numa lei só. Faz a consolidação das leis do trabalho, 1943. Tá? Consolida as leis. Tá? Então, o que Getúlio faz de forma muito inteligente? Né? Coloca as relações de trabalho sob tutela do Estado, né? E consolida, né, todas as conquistas dos trabalhadores. E reforça a justiça do trabalho. Para que tem uma justiça? Por que tem uma justiça do trabalho no Brasil hoje? Tão forte. Não é qualquer país que tem justiça do trabalho, gente, que tem juiz do trabalho, fórum do trabalho, para garantir esses direitos. O Brasil precisa de uma justiça do trabalho porque as relações de trabalho no Brasil são muito injustas. Tá? É uma herança que a gente tem. São extremamente injustas as relações de trabalho no Brasil. Para garantir o cumprimento, então, da CLT, 1943, ele reforça a justiça do trabalho. Ele cria os institutos de aposentadoria e pensão. O que são os institutos de aposentadoria e pensão? Criados na era Vargas. Previdência. Então, aquelas caixas de aposentadoria e pensão lá da Lei Eloy Chaves, lá de 1923, passam a serem institutos, autarquias, geridas por empregadores e trabalhadores com a tutela do Estado. Tá? Com a tutela do Estado. Então, cada categoria passa a ter seu instituto que, além de previdência, isso é, pensões e aposentadorias, começam a prover assistência médica. Veja bem, então, na década de 40, o trabalhador começa a conquistar a aposentadoria, começa a ter jornada de trabalho regulamentada na CLT, começa a ter direito às condições de trabalho, saúde e segurança do trabalho é um capítulo, é o capítulo 5 da CLT, e começa a ter assistência à saúde por meio do seu instituto, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Isso era para todos os trabalhadores? Não, era desigual. De acordo com o poder de negociação, o poder de força da categoria, o instituto podia ser melhor ou pior. O IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, era top, era bom na época. O IAPI, que era dos industriais, já era um pouco pior. O IAPTEC, que era do comércio, já era um pouco pior. Até chegar no trabalhador rural, que não tinha nada, era discriminado. Tá? Ela quer falar. Não? Alguém levantou a mão aí? Não. Então, foram criados institutos de aposentadoria e pensão que proviam previdência, isso é, proteção social para a categoria. A gestão era do trabalhador e do empregador. Então, quem fazia a perícia do camarada que estava doente era o Instituto de Aposentadoria da categoria. Tá? Era o próprio trabalhador e o empregador que faziam a gestão disso. Tá? E era diferenciado por categoria. Então, tinha o instituto bom, o instituto mais ou menos, o instituto ruim, até chegar ainda na maioria da população brasileira, que nessa época era rural, que não tinha absolutamente nada. Tá? Então, eu estou falando do trabalhador urbano. Aqui. Tá? Que isso depois foi se universalizando no Brasil, só em 1988, com a Constituição. Olha a época, olha a Era Vargas, como é que era, olha como é diferente um pouquinho a Era Vargas. Alguém consegue ler o que está escrito nessa faixa aqui, ó? Ditadura do Estado Novo. Ditadura fascista, do Estado Novo. É. Ditadura Vargas. Tá? Olha aqui como é que era a manifestação do trabalhador nessa época. Aqui, ó. Está escrito aqui, torcida do
Está escrito aqui. Eu não consigo ler o resto, mas está escrito torcida do e tem um R depois. Olha aí. Vargas. Mudaram as relações de trabalho no Brasil? Mudaram. Passaram a ser regidas por uma lei, tá? Começa a ter uma justiça do trabalho. Eu estou falando para trabalhador urbano, gente. Lembra que o Brasil, nessa época, a maioria ainda morava no campo, situações análogas à escravidão. Tá? E olha aqui como é que é a reivindicação do trabalhador nessa época. Comportado. Isso é, o Vargas coloca sob a tutela do Estado as relações de trabalho. Então, o trabalhador ia conquistar ou não, se o Estado quisesse ou não. O Estado é que ia dar isso para ele. Tá? Oi? Ah. Tá? Era Vargas. Tá? Não estou julgando se é melhor ou pior. Estou falando que o Brasil foi mudando. Tá? Bom, a ditadura do Estado Novo cai em 1945. Né? Tá? E o Brasil reconquista a democracia em 1945, com o final da Segunda Guerra. Tá? Até 1945, o modelo de previdência no Brasil é o modelo instituído por Vargas. Tá? Até 1964, até chegar à ditadura militar, foi esse modelo. Institutos de aposentadoria e pensão, né? Só recebia aposentadoria e assistência médica quem contribuía, quem não contribuía estava fora. Isso era a maioria da população na época. Tá? Isso vai até a ditadura militar, até 1964. Tá? Como é que é a conjuntura do Brasil em 1964? Getúlio Vargas se mata em 1954, a gente conhece essa história. Né? Já havia uma intenção de golpe de Estado nessa época, tá? Mas a gente consegue ficar em período democrático até 1964. Né? O que aconteceu? 64. Tá? Ele se matou em 54. Tá? Nós vivemos mais 10 anos de democracia, bem atabalhoada. Né? Quem estudar a história vai ver isso. Né? 64 tem um golpe militar. Tá? E é instituída a ditadura militar. O que faz o regime militar com essas conquistas? O que aconteceu com a Previdência Social do Brasil logo no começo da ditadura militar, no finalzinho de 1966? O golpe foi em 64, né? Em 66 teve uma grande mudança, né, na gestão da proteção social do Brasil. O que aconteceu em 66? Estatização e unificação dos institutos de aposentadoria e pensão no INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Então, todos aqueles institutos do bancário, do industriário, do comerciário, dos marítimos, são todos unificados num só instituto, INPS, e estatizado. Esses institutos, IAPB, IAPTEC, IAPI, eles não eram estatais, eles eram públicos, não estatais. Eles eram institutos públicos do trabalhadores, eram autarquias, né, geridas pelos trabalhadores, empregadores e, teoricamente, sob a tutela do Estado. Oi. Utilização do dinheiro da Previdência. Espera aí. O pessoal de Bauru pediu para vocês falarem no microfone. Fala. Tem uma pergunta. Fala teu nome. Oi, meu nome é Eni, eu sou da Covisa de São Paulo. Também não é nesse período que eles começam a utilizar o dinheiro da Previdência para fazer as obras faraônicas, período da ditadura? Bom, eu estava pulando isso, né, a utilização do recurso da Previdência, que até hoje, nesse momento, no dia de hoje, é desviado. Né? Bom, o recurso da Previdência, tá, teoricamente, quando foram criados lá os IAPs, lá na década de 40, pelo Getúlio Vargas, o financiamento, teoricamente, era para ser tripartite. A cota do trabalhador, a cota do empregador, a cota do Estado. Tá? Bom,
O Estado nunca contribuiu. Pelo contrário. Como era uma autarquia, eram autarquias esse instituto, e o Estado tinha o poder de tutelar, de vez em quando ele fazia uns empréstimos. Tá? Então, desde a época Vargas, tá? Estou falando lá da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e outras obras, era utilizado dinheiro da Previdência, desde a época Vargas. Tá? Então, isso até hoje é feito, até hoje, no dia de hoje. Tá? Então, não é de hoje, tá, que se metem a mão no dinheiro da Previdência do trabalhador brasileiro. Não é de hoje. Tá? Isso desde que ela começou a ser criada. Tá? Desde lá da época Vargas. Tá? Então, já desde a época Vargas. Aqui, 1966, tá, elas foram unificadas num instituto só, INPS. Bom, ainda lembrando essa questão de desvio de recursos da Previdência, tá, o Juscelino Kubitschek foi o camarada que construiu Brasília. Né? Com que dinheiro foi construído Brasília? Sabe aquele prédio do Senado, tá, onde até pouco tempo atrás sentava o Renan Calheiros? Sabe aquele prédio? Sabe com que dinheiro ele foi construído? Tem documento lá. Sabe de onde veio o dinheiro que financiou? Tem alguém aqui que é funcionário do Estado? Tem. Quase todo mundo. IPESP. Vocês já ouviram falar do IPESP? Foi o IPESP que financiou a construção daquele prédio bonito lá. Oi? Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Prédio do Senado. Dinheiro por exemplo, minha mãe era professora aposentada, se aposentou com uma merreca. Claro, o dinheiro dela foi para construir, ajudar a construir Brasília. Veja que motivo nobre, né? Motivo nobre, né? IPESP, estou dando um exemplo. Então, não é de hoje. Tá? Época Vargas, Juscelino na construção de Brasília. Custou dinheiro construir Brasília, né? Alguém tinha que pagar, né? Então, também dinheiro da Previdência foi usado, entre outros, empréstimo, mas também dinheiro da Previdência. Tá? Né? Oi? Oi? A título de curiosidade, o JK tinha vínculo com o Estado de São Paulo? Não, o JK ele era mineiro. Tá? Só que os institutos, desde a época Vargas, eles eram tutelados, eram autarquias tuteladas pelo Estado. Então, o Estado sempre pôde intervir nos IAP, IAPI, inclusive nos institutos públicos. Quando o instituto era público, né, a intervenção podia ser maior ainda. Então, ele usou dinheiro de vários institutos de vários estados. Eu estou citando um exemplo que é aqui de São Paulo, e tem documento que mostra, né, o financiamento do IPESP, dinheiro da aposentadoria dos servidores públicos desse estado, para construir aquele prédio bonito lá do Senado. Literalmente, ele é nosso, é de São Paulo, gente. Vamos nos apropriar. Mas não foi só dinheiro de São Paulo, não. Tiveram de outros servidores também, viu? Estou dando esse exemplo aqui. Então, isso é para reforçar, sempre teve, tá? Mas em 1966, INPS. Qual é a diferença do INPS para os antigos institutos de aposentadoria e pensão? A gente ainda está nesse modelo até hoje, centralizado, estatal. Único, é nacional. Ele nivela. Então, quando isso foi feito, né, teve gente que saiu ganhando e teve gente que saiu perdendo. Tá? Quem saiu perdendo, cala a boca, porque senão tomava bala na boca. Né? Então, bancários, aqueles que estavam mais no top, é claro que perderam. Né? O que é hoje o INSS é muito menos do que era o IAPB na época dos anos 50. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Tá? Mas teve gente que saiu ganhando também. Então, houve um nivelamento. Tá? Nivelamento. Né? Pessoas que saíram ganhando. Houve uma radicalização da tutela do Estado em cima da proteção do trabalhador. Agora é o Estado que diz quem se aposenta ou não se aposenta. Quem escolhia o perito do INSS nessa época era alguém ligado ao governo. Então, se o cara se afasta ou não, se ele tem o direito a se afastar por doença ou não, é o Estado que vai dizer.
Então, o controle, né, da saúde, tá, né, e da previdência, da proteção social do trabalhador, passa a ser exclusivamente da mão do Estado, o que antes não era. O IAPB era lá bancários e banqueiros, IAPI era trabalhadores da indústria e industriários. Agora não, agora é Estado. Isso dá um poder enorme para o Estado, né? Radicaliza a tutela do Estado em cima, tá, da proteção social dos trabalhadores, nessa época aqui. Né? O INSS, ele quem vai dizer, né? Ele que vai dizer quem que se afasta, quem não se afasta, e isso é o Estado que vai dizer. Antes não era, tá? A gestão era do trabalhador e do empregador. Qual é a gestão que hoje o trabalhador tem em cima do INSS? É só ir num perito do INSS que vocês vão ver a gestão que vocês têm, né? Se bem que aqui a maioria é servidor público, mas para um servidor da iniciativa privada sabe o que é isso. Nenhuma. O servidor público ainda tem alguma gestão nos seus institutos, ainda tem, tá, o servidor. Mas o INSS, o trabalhador da iniciativa privada, não tem gestão nenhuma. O Estado manda e está acabado e cumpra-se. É assim até hoje. Isso foi instituído na época da ditadura e não mudou. Tá? Não mudou. Né? Existe lá, com a Constituição de 88, foi criado o Conselho Nacional de Previdência Social, que participa das centrais sindicais e tal, mas a gestão do Instituto, da Autarquia Federal e INSS, não tem, é só Estado, não tem empregador, não tem trabalhador, tá? Radicaliza o modelo lá do Getúlio Vargas, a tutela do Estado. Bom, isso dá um poder financeiro para o Estado imenso. O orçamento da Previdência Social brasileira tem anos que ultrapassa o PIB da República Argentina. Produto Interno Bruto não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Tá? Então, dá poder político, de controle da massa de trabalhador, e poder econômico. Tá? Isso que aconteceu nessa época aqui. Foi vantagem para trabalhadores? Para muitos trabalhadores foi vantagem, sim, porque eles tiveram, né, um upgrade, vamos dizer assim, né? Mas para aqueles que estavam por cima foi desvantagem. Então, houve uma nivelação. Em 1971, é criado o Fundo Rural. Alguém sabe o que foi o Fundo Rural? O que acontecia politicamente no Brasil nessa época, no campo? Opa! O que acontecia no campo do Brasil, começo dos anos 70? Êxodo rural, concentração de terras, população migrando para cidades porque não tinha acesso à produção, êxodo rural. Começa aí a nascer as ligas camponesas, luta por reforma agrária, que hoje é o MST. A população é expulsa do campo, né, engordam as grandes cidades, formam as periferias, né, trazem problemas sociais gravíssimos para as grandes cidades, porque essa população não era de tradição urbana. Né? O país tem guerrilhas, né, espalhadas por todo o país, guerrilha em todo canto. No Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, tinha guerrilha, né, tinha pessoas lutando, né, lutando com luta armada, né, contra a ditadura militar. Lá no Araguaia tinha guerrilha em vários focos de guerrilha no Brasil. Claro que isso não saía na imprensa, porque a imprensa era censurada. O Estado de São Paulo tinha receita de bolo na capa, para quem se lembra. Eu era criança nessa época, mas lia jornal. Já era pré-adolescente. Tinha receita de bolo. A capa do jornal era uma receita de bolo. Né? E o Brasil e o país em guerra civil, né, em várias regiões. Né? Era esse o Brasil dessa época. Então, a pressão do trabalhador rural era muito forte. Tá? Havia focos de guerrilha. O governo cede. Tá? O trabalhador rural começa a ter direito à previdência social. Morreu muita gente no campo nessa época, gente. Muita gente. Tá? Mas muita gente mesmo. Né? Em focos de guerrilha, enfim, em movimentos aí. Né? O que hoje é o MST e vários outros movimentos, na época tinham as ligas camponesas. Então, o governo cede,
né? E cria o Fundo Rural, que é um fundo, embora desigual, em situação de desigual, mas reconhece que o trabalhador do campo é trabalhador, não é escravo, né? Ele tem direito, né? E tem direito a se aposentar, a sobreviver à velhice. Então, o trabalhador do rural começa a entrar aqui, ó, 1971. Tá? Em 1977, é criado o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SIMPAS, 77. Quer dizer, a burocracia do Estado cresce, tá, no controle e proteção dos trabalhadores, né? O país está crescendo nessa época, tá? Novamente, a economia brasileira está bombando nesse período, até aqui, né? Economia crescente, à custa de endividamento externo, né? Lembrar da dívida externa brasileira nessa época era a maior do mundo, né? Mas o Brasil estava crescendo. Tá? O que é o SIMPAS? Eles unificam um sistema, é o primeiro esboço da Seguridade Social brasileira. Começa aqui, na época da ditadura militar. Então, eles começam a criar um sistema, não é mais só INPS, um sistema de várias instituições públicas que vão garantir a proteção social do trabalhador brasileiro contribuinte. Quem não contribui está fora. Tá? O que pagava o INPS. Então, é criado o IAPAS, que é o instituto que vai arrecadar o dinheiro, que vai fiscalizar as empresas para fazer a arrecadação. Hoje isso está no Ministério da Fazenda, é a Receita lá do Ministério da Fazenda, a Receita Federal do Brasil que faz isso hoje. Então, teve o IAPAS, o INPS, que provia as aposentadorias e pensões, o INAMPS, tá? Então, todas as assistências médicas dos antigos institutos se fundiram no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, a FUNABEM, tá? Que é para a proteção social do menor, que virou FEBEM e hoje é Fundação Casa, todo mundo sabe no que deu, né? O SEMI, que é a Central de Medicamentos, que era um órgão de distribuição de medicamentos, então começa aqui a ter o direito ao acesso à medicação. Tá? LBA, que é a assistência social, Legião Brasileira da Assistência Social. Isso aqui depois virou um ministério, mais tarde, lá em 1988, já no governo Lula, virou o Ministério, né, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Isso aqui cresceu muito depois. A Dataprev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, que existe até hoje. Tá? Então, esse era o sistema. Então, o Brasil começa a ter uma configuração de seguridade social, mas somente para trabalhadores contribuintes. Como é que era a saúde nessa época aqui? A saúde. Era um direito? Não. Saúde não era direito nessa época. Saúde era um serviço que você comprava. Se você tinha dinheiro, isso para a minoria da minoria, você pagava o médico, pagava o hospital. Ou era um benefício previdenciário, tá? Por meio do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, um benefício previdenciário para o trabalhador ou dependente contribuinte. Então, só tinha direito à assistência médica quem pagava o INPS. Tá? Isso não era 30% da população, a maioria da população era excluída. Tá? A tradição de exclusão que o nosso país tem, a maioria era excluída. Tá? Mas, para quem pagava, né, o INPS, tinha direito à assistência médica, tá? Do INAMPS, que a gente vai fazer um parênteses, o que aconteceu com o INAMPS, né, nos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80. Então, ou, para quem não tinha INAMPS e para quem não tinha dinheiro, como é que ficava a saúde? Que era a maioria da população nessa época. Ação de misericórdia. Santa Casa, misericórdia. Isso para onde tinha Santa Casa? E onde não tinha Santa Casa? Benzedeira, parteira e Deus que te acompanha. Era isso mesmo. Morria-se. Né? Quando eu me formei,
né? Eram os últimos anos ainda da ditadura, era governo Figueiredo, né? Tinha lá, a gente dava plantão. Era comum ver criança morrer de fome em pronto-socorro. Morria-se de desnutrição. Ela morria desidratada. A criança não tinha, né, uma nutrição adequada, né, e acabava desidratando. Tinha diarreia, né, por falta de proteína, né, e por uma imunologia muito baixa. Então, se morria-se de fome à torto e direito nesse país até o começo dos anos 80. E, principalmente, as crianças é que sofriam. Tá? Hoje, são mais os idosos. Né? Mas, naquela época, como a população infantil era muito grande, era comum a gente dar plantão em pronto-socorro e criança aparecer morrendo de desnutrição. E o que se falava coitado, era pobre. Né? Era isso que se dizia.